Essa maquete representa o trabalho do tema do tecido conjuntivo propriamente dito. E vou detalhar todas as camadas, todas as células, todas as funções, tudo que está descrito nessa representação. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é encontrado praticamente em quase todo o organismo, de substância fundamentalmente mole, gelatinosa, representa os mais diferentes aspectos e funções. É encontrado, como eu falei, em quase todos os órgãos, formando membranas, tendões, envolvendo ossos e músculos e preenchendo espaço entre outros tecidos. Possui vários tipos celulares, abundância de matriz extracelular, é bastante vascularizado, tem como funções suporte corpóreo, nutrição, principalmente a nutrição, que faz a nutrição, principalmente nesse modelo, nessa representatividade que é a pele, com o tecido epitelial de revestimento. Tem função de preenchimento de espaço tanto entre órgãos, como áreas lesadas também, e auxilia na defesa e na proteção do organismo por meio das suas células. É composto por células, fibras e bastante matriz extracelular. Agora eu vou detalhar todos os pontos, todas as camadas, tudo que está aqui representando as camadas da pele. Começando pela hipoderme, é a terceira camada da pele, terceira e última, formada basicamente por células de gordura, por isso destaque nessa coloração. Sua espessura é bastante variável, vai de acordo com a constituição física de cada pessoa. Ela apoia e une a epiderme e a derme a todo o resto do corpo, ou seja, ela é toda a base. O tecido conjuntivo denso é essa camada logo acima da epiderme, é formado pelos mesmos elementos do tecido conjuntivo frouxo, que eu vou detalhar, que é a camada logo acima. Porém, as fibras são mais espessas, numerosas, em menor quantidade de células, porém menos flexíveis e bastante resistentes à tensão do tecido conjuntivo. Observem a questão das características de fibra, né? Que tentei descrever nessa camada. Vou detalhar também sobre os macrófagos, são esses pontos aqui mais escuros. São células de defesa do organismo que atuam no sistema imunológico. Eles são encontrados no tecido conjuntivo e concentram em órgãos com função de defesa do organismo. Então, a pele é bem característica desse tipo de defesa. Os macrófagos possuem essa função. Em seguida, vou falar das fibras elásticas. Estão nessa coloração azul. São fios longos de proteína, composto de uma proteína chamada elastina. São fibras mais finas que as colágenas. Elas conferem elasticidade ao tecido conjuntivo, dando resistência às fibras colágenas. Agora, vou falar dos mastócitos, representado por esses pontos. São células inatas, são sentinelas do sistema imunológico, estão em alerta, possuem localização tecidual e marginal a vasos sanguíneos, são capazes de responder rapidamente a agentes agressores. Agora vamos falar das fibras colágenas, que são essas, representadas nessa coloração mais clara. São compostas pela proteína de colágeno, conferem resistência e força às trações, dando flexibilidade aos tecidos. Formam feixes de fibras claras, geralmente de contorno ondulado, e que podem se cruzar e se entrelaçar também. Agora vamos falar dos fibroblastos, representados por esses pontos brancos. Os fibroblastos sintetizam a matriz extracelular, proteínas, colágeno, elastina, glicoproteínas, proteoglicano, produzem fatores de crescimento, controlam também a proliferação e a diferenciação celular. É uma célula mais jovem e muito comum em todo o tecido conjuntivo. E vamos falar agora da epiderme, essa camada que está nesse tom mais alaranjado.
é a camada mais superficial da pele, está em contato com o ambiente. É formada por tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. E aqui acima seria a camada superficial da pele de fato. Eu fiz essas ondulações, né, representando a pele, e esses pontinhos aqui, esses fios, representando os pelos. Eu vou agora detalhar o que eu utilizei na composição desse trabalho. Aqui, representando a hipoderme, eu utilizei ligas de borracha, colei em cima do EVA num tom mais claro. Aqui foi um EVA rosa, e eu tentei, de caneta mesmo, fazer a representação das fibras na mesma direção e bastante volumosas. Aqui no tecido conjuntivo frouxo, aqui são os macrófagos, eu utilizei botões. Aparentemente parecem iguais, mas eles não são iguais, tá? Eles não são de colorações uniformes. As fibras elásticas eu usei o corpo do cotonete, os mastócitos representados aqui por esses 3 pontos e aqui por esses 2. Eu usei pontas de palito de churrasco, não foi palito de dente, é um pouquinho maior. As fibras colágenas eu usei do corpo do palito de dente. Os fibroblastos eu usei as pontinhas do cotonete, né, as cabeças do cotonete do algodão. E a epiderme é uma camada de EVA, uma camada de uma fita adesiva. E aqui são recortes bem finos de papel crepom. Ele não é uniforme, ele não é regular, mas ele ocupa quase todo o espaço, deixando só pequenas brechas. Aqui em cima também é EVA, no mesmo tom de toda a base do trabalho. E aqui eu, com a agulha e a linha, fiz a representação dos pelos. Era uma caixa e eu reverti ela inteira, coloquei na base de isopor, com o detalhamento também de cada um dos itens mencionados no trabalho.